Senhor Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos por estar aqui nesta noite, Senhor. Em primeiro lugar, nós pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. Reconhecemos a nossa indignidade, nós não somos nada. O Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Nós reconhecemos isto, Senhor. Estamos pedindo a Tua misericórdia. O Senhor possa mais uma vez falar através da Tua palavra, Senhor Jesus. Nós te agradecemos nesta noite por tudo que o Senhor tem feito por nós. Somos um povo privilegiado, Senhor. Nós temos tudo, o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira tão especial, sabendo que se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a Tua misericórdia, a Tua graça. Senhor Jesus, ajuda-nos a meditar um pouco mais na Tua palavra. Eu agradeço, Senhor, por estar aqui nesta noite. Meu Pai, que o Senhor possa mais uma vez nos ajudar através da Tua palavra, como o Senhor tem nos abençoado. Senhor, cura nesta noite, liberta, ó Pai, repreende todo o mal, Senhor, toda a pressão do mundo, do inimigo, toda a opressão do diabo, Senhor, na mente, em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos a entrar no Espírito nesta hora, da Tua palavra, como o mundo entra no Espírito das coisas do mundo. Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, pedimos o Senhor, e te agradecemos nesta hora, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite com Jesus. Amém. Eu quero levantar essa aqui mais um pouquinho, é só distorcer aqui, irmão. Pode? Eu acho que tem que voltar ele um pouquinho. Glória a Deus, mas está bom, melhorou bem. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos ler a Escritura. Antes de tudo, né, foi anunciada, segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Amém. Assentai-vos, podeis-vos assentar. Graças a Deus, é uma honra, é uma alegria, um privilégio, principalmente para mim, estar aqui nesta noite com vocês, né? E eu agradeço, pastor Ivaldo, pela confiança que ele tem tido de ceder o seu púlpito, mesmo na sua ausência, né? E pastor Ivaldo, esses dias, ele quase esteve conosco lá em Uberaba, na minha casa, na igreja. Ele sempre passa, né, ali pela cidade. Quase que deu certo, mas não foi possível. E eu estou aguardando uma passada dele por lá. E então eu achei muito interessante que ele me ligou, e eu atendi o telefone, e ele disse: é o delegado fulano de tal, e o senhor está preso. Eu fiquei tranquilo, falei: estou preso? Uai, por quê? Aí ele não aguentou, ele sorriu. Aí eu conheci, né, que era ele que estava brincando comigo. Falei: mas voz de prisão no telefone, isso não existe, né? Eu nunca vi voz de prisão no telefone. Depois a gente brincou, ele conversou bastante. Então eu estou aguardando uma passada dele por lá para pregar lá na igreja para nós. Eu creio que vai ser muito bom. E também o pastor
pastor de Juína, fugiu o nome agora. Pastor de Juína, vocês conhecem. Quem lembra o nome dele? Ninguém lembra. Ele vai passar por lá também, eu creio. Ele está vindo no começo do mês. E então ele vai passar lá por Uberaba, eu creio. Quem lembrou o nome dele? Eu esqueço o nome das pessoas assim. Depois eu lembro, né? Mas graças a Deus, você está alegre? Amém? Eu estou alegre, né? Esse é um lugar muito bom para estar. É o melhor lugar nessa cidade. É aqui. Aqui é onde você consegue esquecer um pouco dos problemas lá fora, das pelejas da vida, você esquece um pouco, né? Então, é muito bom estar aqui. Eu estava ouvindo esses hinos, e muito bom esses hinos, a gente sente a presença de Deus. Ele está aqui, você crê? Amém. Eu creio que seremos abençoados. Já estamos sendo abençoados, né? Então esse é um lugar muito bom para estar. Esses hinos preparam o ambiente, preparam o nosso espírito, o nosso coração. E por isso que eu gosto de chegar mais cedo na igreja. Eu sou muito afobado com o horário. Muito mesmo. Toda a vida eu fui afobado demais. Graças a Deus nós conseguimos construir o templo lá no próprio terreno do lado da minha casa. Ainda não terminamos ainda, está em fase de construção, mas já estamos tendo as reuniões ali, tem me ajudado muito, porque eu gosto de chegar mais cedo. E eu falo com os meus obreiros, eu falo com eles, olha, obreiro que não cumpre horário comigo ele não precisa esperar nada de mim. Toda a vida eu fui assim, né? Gosto de cumprir horário, chegar mais cedo. Isso é muito bom, você prepara o seu espírito, ora, ouve esses hinos tão espirituais, tão abençoados. Isso vai te abençoando, depois a palavra vem e completa, né? Isso é muito bom. Graças a Deus por isso, nós somos alegres. Salvação é pela graça. Paulo diz, pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por nada, por nenhum mérito nosso. Salvação é pela graça, mas não é de graça, custa um preço. Esse preço não é quanto que você possa fazer no seu bolso, né? Mas custa renúncia das coisas do mundo. Jesus diz, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mombrana diz, tem que haver uma crucificação antes de haver uma ressurreição. Aí o profeta falou de 1 Timóteo, capítulo 2, da mulher salvar-se-á, porém dando à luz filhos. Interessante, irmãos, que o Mombrana diz assim, que os católicos, eles creem que a mulher é salva dando à luz filhos. O profeta diz assim, eu não creio. Ele disse, eu não creio que ela é salva só porque está dando luz filhos. O profeta diz assim, mas ele estava falando da mulher que já é salva. Se ela permanecer com modéstia na fé, como diz Paulo, né? Então, ele estava falando da mulher salva, cumprindo os seus deveres, a sua obrigação de dar luz filhos. Então, isso aí é muito bonito ver o profeta explicar isso. Se você é um salvo, você cumpre os seus deveres. O profeta diz que ele estava falando da mulher que já está salva.
ela está cumprindo o seu dever, dando à luz filho, que está dentro do processo. Então, se você é um salvo, você cumpre com seus deveres. Então, nós não nos dizimamos para ser salvo. Você dizima porque você é salvo. E nós cumprimos o nosso dever. Glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso. Nós estamos aqui lutando para viver esta palavra. O profeta diz que não haverá ninguém sentado no trono que não haja vivido esta palavra. Então nós estamos lutando para viver essa palavra, sabendo, irmãos, que o mundo cumpre a cartilha de Satanás à risca. O vagão da iniquidade está selado. E nós estamos lutando para viver esta mensagem, preparando as nossas vidas, preparando para ir no arrebatamento. Agora, o mundo, as pessoas lá fora cumprem a cartilha de Satanás à risca. Nós tivemos um encontro muito abençoado, e tem alguma coisa aqui do encontro eu gostaria de ler, antes de nós lermos as mensagens que eu tenho aqui. Eu creio, irmãos, que o que nós vamos ouvir nessa noite não é nada novo, aquilo que vocês já estão acostumados a ouvir. Mas a palavra não fica velha. O apóstolo diz: eu não canso em dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Sempre no culto de oração, em Uberaba, nós lemos todas as sexta-feira, Hebreus 4,14. E 1 Timóteo capítulo 2, verso 8. Então nós lemos todas essas duas escrituras no culto de oração. E elas não ficam velha para nós. Nunca ficou e nunca vai ficar. Mas nós tivemos um encontro muito abençoado. E o pastor Adil diz assim que, ele disse, na primeira mensagem que ele pregou, ele disse: nós vamos ter um encontro de alto nível. E realmente foi um encontro de alto nível. Palavra falada, né? Então, irmãos, tudo que sai da nossa boca é um trovão, diz o pastor Joaquim numa pregação pela internet. Tudo que sai da sua boca é um trovão. E ele chegou a dizer: comentar vida particular de quem quer que seja é um trovão do diabo. Então, cuidado com o que você fala. Nós estamos chegando uma hora que o que você fala acontece. E hoje, há muitos filhos sofrem, porque os pais, eles não têm esse cuidado, e eles falam o que vem na boca. E ele só maldiz e poderia inverter, né? Dizer: esse filho é uma bênção, você vai ser uma bênção, você vai ser abençoado, você é uma bênção para nós. Em vez de maldizer e dizer: esse rapaz, ele é assim, vai acontecer isso com você. Então, hoje, filhos às vezes sofrendo por falta de sabedoria dos pais. Quando você critica uma enfermidade, ela enfraquece. Mas se você falar: eu não aguento mais, eu não suporto essa enfermidade, essa dor, ai meu Deus, tem dó de mim, eu não sei o que vai acontecer comigo, o diabo acha bom, e aquela enfermidade só vai crescendo, né? Mas quando você critica aquela enfermidade e diz: pelas pisaduras de Jesus Cristo eu fui sarado, aquele demônio vai enfraquecendo.
Nós precisamos, irmãos, tomar conhecimento do que tem ao nosso favor. Tomar conhecimento de Mateus 16, quando Jesus disse assim: mas as portas do inferno não prevalecerá contra ela, contra nós. A igreja de Jesus Cristo foi edificada nessa rocha, essa revelação. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ter conhecimento de Salmos 91, 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus por isso. Tomar conhecimento de Isaías 53, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então, tudo isso ao nosso favor. Glória a Deus por isso. Foi um encontro muito abençoado. Eu creio que o que nós vamos ouvir não é para desanimar ninguém, mas uma realidade da vida, do que tem acontecido, está acontecendo, e isso te encoraja. Você vai ver que não tem nada fora de ordem. Nada fora de ordem. Nada. Nós vamos ver daqui a pouco. Inclusive, irmãos, eu tenho uma escritura aqui de Paulo, Romanos capítulo 8. Está escrito assim, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Eu creio, irmãos, que nós chegamos nesse ponto de dizer para quem, para onde iremos nós. Você chega num ponto de estar tão seguro na palavra, tão certo, porque Paulo diz aqui: porque eu estou certo. Coisa boa é a gente estar certo. Jó, quando ele chegou, o profeta diz assim, que quando ele teve aquela compreensão que Deus estava naquilo. E quando ele entendeu que Deus estava naquela situação, ele estava no Monte de Cinza, o profeta diz assim que aí ele passou bem as provas. E o profeta diz que nós estamos todos no Monte de Cinza. Os discípulos estavam no Monte de Cinza, quando eles viram o seu mestre sendo cuspido, crucificado. E Maria tinha toda razão de murmurar, porque nenhuma profecia, nenhum profeta diz que ele ia apanhar e que ele seria cuspido, que eles colocariam uma coroa de espinho na cabeça dele, mas diz que ele seria forte. E, no entanto, ela não murmurou. José tinha por dever levar Maria a ser apedrejada. No entanto, ele não fez. Ele não tinha só direito, mas dever de levar ela a ser apedrejada. Mas coisa boa, irmãos, é estar certo. E Jó passou bem a sua prova. Nós estamos passando bem a nossa prova. Passou tantos ventos, tanta coisa que passou, e você está aqui. Os discípulos estavam no Monte de Cinza. E quando Jesus deu aquela dosagem para os incrédulos e disse assim, na primeira etapa do ministério de Jesus, todos queriam ele. Mas que maravilha, o homem curava os enfermos, e aquela multidão que acompanhou ele. O profeta disse, mas daí ele deu uma meia volta e a coisa ficou diferente. Ele diz, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, aquela foi a dose para os incrédulos. E eles disseram, mas que coisa esquisita. Que coisa esquisita, o homem tão abençoado e agora desse jeito. O
profeta diz, irmãos, que aquela foi a dosagem para os incrédulos. E os discípulos acharam duro aquele discurso. Eles disseram, mas duro é esse discurso. Mas eles ficaram quietos. E Jesus vindo para eles e diz assim, o que vocês dirão quando ver o Filho do Homem subir para o céu, de onde veio? Eles olharam uns para os outros e dizem, o quê que ele está falando? Ele nasceu numa manjedoura, ele comeu conosco. Ele está falando isso aí? 70 foi embora. Foi a dose para os manufaturados. A segunda etapa do ministério de Jesus foi desse jeito. E ele chegou para os 12 e disse, vocês irão também? E Pedro disse, mas para onde? Para quem iremos nós? O profeta diz assim, algo segurou eles. Alguma coisa te segurou, irmãos. Vocês estão aqui, nós estamos aqui. Quantos já foram embora? E você está aqui firme. Nós ouvimos que a maneira de Deus selecionar é através do escândalo, da controvérsia. É a maneira de Deus selecionar. É através do escândalo, da controvérsia. Glória a Deus por isso. Então nós chegamos num ponto que quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Ninguém. Depois de tudo que passou, irmãos, eu tenho uma coisa, algo marcado aqui, me deixa ver, se eu encontro agora, deve estar dobrado a folha, mas nós ouvimos nesse encontro, nós tivemos uma fita, uma mensagem do pastor Euclides Paro. Nesse encontro, ele disse, o auge do ministério de Jesus foi um escândalo. Tudo bem, estava tudo bem com ele quando ele estava expulsando os demônios, mas depois a coisa mudou. Então a maneira de Deus selecionar é através do escândalo, da controvérsia. Então ele citou na mensagem, todo homem que estiver grudado no homem vai morrer. Nós ouvimos essa mensagem, foi pregada em 1988, eu creio. Tudo que Deus ia fazer 10, 12 anos após, foi falado ali naquela mensagem. Mas a gente viu que foi uma mensagem muito tremenda, mas por mais que a pessoa viu, assimilou a mensagem, nunca poderia imaginar o que Deus faria 10, 12, 15 anos após aquela mensagem. Mas tudo que Deus fez foi falado ali. Então, Deus fala, mas às vezes nós não conseguimos a ver. Jesus diz para os discípulos, disseram assim, e ele disse em São Mateus 16, que ele deveria ir a Jerusalém e padecer muito os principais dos sacerdotes, e ser crucificado no terceiro dia, e ressuscitar no terceiro dia. Mas aquela mensagem de Jesus estava passando por cima da cabeça deles. E quando as Marias levaram o recado para eles após a ressurreição de Jesus Cristo, a Bíblia diz que eles não creram. E eles tiveram que ir no sepulcro e ver que realmente Jesus não estava lá. Eles não lembravam de mais nada do que Jesus tinha dito para eles em São Mateus 16. Mas é assim. Mas tudo que Deus ia fazer
foi falado naquela mensagem. Eu fiquei admirado de ver o quadro. Eu fiquei admirado. Então, irmãos, nós estamos aqui, e quantos ministros estavam ali que já foram embora? Foram embora, tiveram dificuldade e pontos com doutrina errada e problema pessoal, foram embora. E nós estamos aqui firmes pela graça de Deus. Os predestinados de Deus, eles não vão tropeçar nessas coisas. Mas quem foi predestinado para tropeçar, vai tropeçar. A maior tristeza é ser predestinado para ser um Judas, para ser um Faraó, predestinado para ser um Esaú. Que tristeza. Mas Josué e Calebe, eles tiveram o mesmo motivo, razão também, de murmurar, de falar contra Moisés, mas eles não falaram. Você teve as mesmas razões, motivo, mas Deus te guardou. Alguma coisa te segurou, e essa coisa é a predestinação. Glória a Deus por isso. Deus nos livrou de tanta coisa, irmãos. Deus nos livrou de tanta coisa. Agora, a congregação de Moisés, não havia nenhum ministro, ninguém era mais vindicado, comissionado por Deus, chamado por Deus para o ministério, além de Moisés. Ninguém era igual, mais vindicado por Deus. E o profeta diz que na congregação de Moisés só havia 2 crentes. Agora, isso aí te dá firmeza na palavra. Bom, se a congregação de Moisés, um homem mais vindicado por Deus do que Moisés, era impossível. E só tinha 2 crentes na congregação de Moisés, então eu não vou entrar em dificuldade com nada que possa acontecer na igreja, com quem quer que seja. Se na congregação de Moisés era assim, só tinha 2 crentes, diz o profeta. Pobre da pessoa, irmão, decepcionado com problema na igreja. A verdade é essa, você chega num ponto que nada fica difícil para você. Você não vai escandalizar com nada mais. E eu estava vendo, da mensagem do pastor Euclides até hoje, passou uma etapa. Foi uma etapa muito difícil, mas Deus te segurou. E qual vai ser a próxima etapa? Nós não sabemos. Mas isso te firmou mais na palavra, te enraizou mais, você teve mais firmeza. Agora não é qualquer coisa que vai vir, que vai tirar do caminho. O engano que viria, que se possível enganaria os próprios escolhidos, teria que vir mesmo, e veio. Que engano é esse? Será que seria denominação? Não. Mas pregadores com a própria mensagem do irmão Brana, mas torcendo um pouquinho a coisa. Esse é o engano que, se possível, enganaria até os próprios escolhidos. Mas Deus não deixou você ir com esses ismos, com doutrina errada. E nós agradecemos a Deus por isso. Porque os que são predestinados para tropeçar, vai tropeçar com a própria mensagem. O irmão Brana falou algo na mensagem, o primeiro selo, na mensagem A Brecha. Deus permitiu o irmão Brana falar certas coisas para os predestinados a tropeçar, eles tropeçarem mesmo com a própria mensagem.
para o engano que, se possível, enganaria os próprios escolhidos, teria que vir. O profeta Jesus diz que seria assim. Mas, irmãos, eu gosto muito disso aqui, ó, a mensagem, perguntas e respostas sobre os selos. Para mim, isso aqui é a chave, isso aqui explica tudo. O profeta diz aqui, que ele diz assim: eu tenho que ser sincero com vocês ao responder essas perguntas. Porque isso aqui é perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 338. Isso nos dá segurança, quando a gente lê na mensagem do profeta, ele dizendo assim: eu tenho que ser sincero em responder essas perguntas. Foi a pergunta de número 35. Diz assim: depois que o rapto acontecer, depois que o rapto acontecer, alguma igreja, você vai ver na mensagem a capa amarela, o profeta dizendo assim: salvará alguns que não foi no arrebatamento. Aqui o profeta falou, aqui está igreja, alguma igreja, né? Com essa nova tradução. Então, depois que o rapto acontecer, alguma igreja que não foi levada no rapto será salva no fim? Vamos ver a resposta do profeta. O profeta diz: não, não. Não, por quê? Porque ninguém vai se salvar na grande tribulação, mas sim entra salvo na grande tribulação. As virgens nécias serão salvas. O profeta diz que elas serão as ovelhas que serão colocadas do lado direito no julgamento do trono branco. Elas são salvas, são limpas, virgens, só não tinham azeite. Por isso que não entraram, não tinham o Espírito Santo, não foram no arrebatamento, mas elas entram salva na grande tribulação. Não, porque o sangue terá cessado. Isso é maravilhoso. Depois do arrebatamento. Agora, eles querer tirar o sangue de lá, né? Não pode. O sangue terá cessado depois do arrebatamento. Veja você, não haverá nenhuma intercessão depois do arrebatamento. Agora, eles têm coragem de dizer que não tem mais intercessão, então eles estão dizendo o quê? Que não foram no arrebatamento. Então você não foi no arrebatamento? Você não foi então? Porque o profeta diz que depois do arrebatamento não haverá nenhuma intercessão. Então você não foi no arrebatamento, você está aqui, falando que não tem mais intercessão. Então você ficou, você está esperando o arrebatamento, então já aconteceu. A era gentia terá terminado depois do arrebatamento. Agora não sei por que prego, porque nós estamos no milênio, misericórdia. Milênio cheio de dengue, né? E tanto terremoto, e tirando a terra do eixo, e os dias diminuindo, e tanta coisa, tanto pecado. Estamos no milênio. Acabou a era de Laodiceia. Então já aconteceu o arrebatamento. Que cegueira! Não. O profeta diz que a era de Laodiceia vai terminar com rapto. Nós estamos fora da era de Laodiceia, espiritualmente falando. Você está num nível mais alto. Mas no tempo, na contagem de tempo, nós estamos ainda em Laodiceia, porque o arrebatamento não aconteceu. É tão fácil a gente ver isso nas mensagens do irmão Branda. Para mim, isso aqui responde, explica tudo.
Não precisa de mais nada. Vir com um monte de mensagem para tentar te convencer. Basta esse parágrafo aqui, ó. Explica tudo, pronto. Não precisa, nós não temos nenhuma dificuldade com isso. Ninguém será salvo depois do rapto, ou nenhuma igreja, uma igreja que é suja, que se suje ainda mais, e que é santo, que se permaneça santo. Glória a Deus por isso. Terá a dispensação da graça terminado depois do Senhor ter aberto os 7 selos? Isso aqui já é a pergunta 42. Página 349. O profeta disse: eu espero que não. Não. Amigos, não coloque isso na sua mente. Não. Agora veja, apenas siga em frente. Arranque as batatas, vá à igreja e siga em frente. Não põe isso na sua mente. Isso é maravilhoso. Perguntas e respostas sobre os selos, né? Não precisa de mais nada. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso, isso te dá uma segurança. Nós estamos firmes. Então, irmãos, quem nos separará do amor de Deus? Nada vai te separar. Quando Jó descobriu que Deus estava naquilo, ele passou bem a sua prova. E você está descobrindo que tudo que vem é para o seu bem. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Não é a tribulação. Ela vai te fazer chegar mais perto de Deus. É isso. A falta de casamento não vai tirar nenhum eleito, nenhuma jovem da mensagem. Nenhum eleito da mensagem. Ismo também não. Quem nos separará? Ninguém. Depois nós vamos entrar mais nisso aqui. Eu tenho alguma coisa mais. Errar é humano. Isso aqui é um destaque do encontro. Errar é humano. Permanecer no erro é loucura. Permanecer no erro é loucura. Glória a Deus por isso. Eu vou adiantar, vou deixar alguma coisa aqui para trás. Melhor estar na tempestade com Jesus do que na bonança sem Jesus. Nós estamos na tempestade, mas com Jesus. Se não fosse Jesus, você não estaria aqui. A Bíblia diz que Deus não te deixa você ser tentado acima do que podeis. Mas com a tentação dará o escape também, para que possais suportar. Deus conhece, a Bíblia diz que Ele conhece a nossa estrutura. E Ele lembra de que nós somos pó. Ele conhecia a estrutura de Jó. E ele sabia muito bem que Jó era capaz de suportar aquela prova. Paulo disse que eu não te deixo você ser provado acima do que podeis. Você está sofrendo muito? Ah, mas está tão pesada a minha cruz, eu não aguento mais. Aguenta sim. Ele não te deixa você sofrer acima das suas forças. Glória a Deus por isso. Os religiosos desse dia, irmãos, pensam que Deus está, só vê Deus na bonança, né? E só vê Deus na bonança. Eles pensam que Deus está limitado só nos dons carismáticos, línguas e prosperidades. E eles não podem ver
Deus num Jó, em um Jó. Eles não podem ver Deus em um Jó. Nós estamos lendo as mensagens das eras, lá em Uberaba, e eu gostei muito de ver o irmão Branham dizendo assim, que não há nenhuma escritura que diga que você recebe o Espírito Santo falando em língua, ou que você recebe por falar em línguas. Mas diz que depois que todos falaram em língua, mas diz que depois que todos foram cheios do Espírito Santo, eles falaram em línguas. Isso é maravilhoso. E o profeta diz assim: as línguas não são a evidência de ser batizados com o Espírito Santo. Não, porque ele disse: eu já vi feiticeiros falar em língua estranha e interpretar. Então não são a evidência de ser batizados com o Espírito Santo. Ele disse: mas a evidência é ouvir o que o Espírito diz, crer e receber. Crer na mensagem da hora, receber e obedecer a mensagem, a palavra. O profeta diz que essa é a evidência mais clara de ter o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. E a maior bênção hoje, irmãos, não é nem ser curado de câncer, que é um milagre muito grande, né? Não é nem ser curado de câncer, é ter os nossos olhos abertos em relação à palavra, à mensagem da hora. Esse é que é o maior milagre que existe. As pessoas, essa era de Laodiceia, eles estão cegos. O profeta diz que a mensagem, ela já está quase voltando aos judeus. E do mesmo jeito que Deus cegou eles e veio para os gentios, o profeta diz: Deus está cegando os gentios e retornando aos judeus. Enquanto mais eles estudam, mais cegos, porque eles não têm um profeta. Glória a Deus por isso. Deus nos livrou de tanta coisa. Deus te livrou, te livra da morte todo dia. Te livra do acidente todo dia. Glória a Deus por isso. Nos livrou de tanto ismo e tanta coisa surgindo nessa hora. Então, coisa boa é ter os nossos olhos abertos. E quem tem os olhos abertos está sofrendo muito, só não sofre quem não pode ver. Mas quem tem os olhos abertos, espiritualmente falando, e pode enxergar, está sofrendo muito. A gente fica admirado, irmãos, Deus nos livrou. O profeta diz assim, que a única diferença de Israel e as demais nações era Deus. A diferença é Deus em nós. O profeta diz que nós somos da mesma massa. A única diferença é Deus. É Deus em nós. Agora, a gente fica admirado, né? O que tem a ver coelho, chocolate, tem a ver com ressurreição? A gente fica, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Coelho, chocolate, tem alguma coisa a ver com ressurreição? A árvore de Natal tem alguma coisa a ver com o nascimento de Cristo? 25 de dezembro, o que tem a ver com o nascimento de Cristo, né? Sendo que a colina da Judéia estava coberta de gelo e não havia pastores ali. Como a Bíblia disse, o que tem a ver
essa árvore de Natal tem a ver com o nascimento de Cristo em 25 de dezembro? O profeta disse, ele não nasceu em 25 de dezembro. Ele nasceu 25 de dezembro, tanto quanto eu nasci, mas ele nasceu por volta de abril, o tempo que nascem os cordeiros, porque ele foi o Cordeiro de Deus. E essa história fictícia de Papai Noel, né? Aquele velho, eu esqueço o nome dele, Cris, não sei como, lá da Alemanha, que saiu fazendo bem para as crianças e dando presente. E eles têm isso como uma tradição de Papai Noel. Irmãos, e Maria intercede. Nós conhecemos pela Bíblia que Maria teve que subir no Pentecostes, Atos capítulo 1, e ser cheia do Espírito Santo também, igual os demais foram. Paganismo, tudo isso é paganismo. Deus nos livrou disso tudo. O profeta disse, se não fosse Deus, talvez você estaria aí fora, num bar, bebendo. Mas Deus nos livrou disso. Aleluias. E olha, irmãos, nós temos que ter paciência nessa hora. A falta de paciência está demais, né? Paciência com Deus, diz o profeta. Nessa hora, 2010, você está firme aqui. Eu preciso ir numa congregação, lá em Tuiutaba. Na época que eu dava assistência lá, eu disse para os irmãos, foi por volta de 2002, eu disse para eles assim, se nós chegar em 2010, será que nós vamos estar firmes aqui? Eu falei, pastor Ienes, eu preciso ir em Tuiutaba agora, em 2010, para relembrar, né, o povo ali, quando eu disse isso, se nós chegar em 2010, será que nós vamos estar firmes aqui como nós estamos? Chegou 2010. E o profeta diz que paciência nessa hora é com Deus. A falta de paciência está demais. Aí eu lembro daquela mensagem que o pastor José Berto, saudoso, pregou num encontro anterior. Ele diz que a falta de paciência gera ismos. Tem gerado. Dizendo que já estamos no milênio. Mas que falta de paciência. Dizendo que a intercessão acabou. Mas que falta de paciência. Paciência com Deus. Hoje a falta de paciência é muito grande, né? Antigamente não era como hoje. Hoje tem a ultrassonografia para mostrar a criança no ventre. A falta de paciência hoje é demais para esperar os 9 meses. Tem que saber antes, porque precisa pintar o quarto de azul. Se for homem, né? É azul? Nem sei se é azul, eu acho que é. Pintar de azul. Não, eu tenho que saber, porque se for uma mocinha, tem que pintar de rosa e fazer umas florzinhas na parede. E tem que preparar um enxoval, tem que para a menina. E custa esperar os 3 meses, porque antes não tem como. Se tivesse como, eles olhariam, né? O médico fala, não, está muito cedo ainda, não aparece ainda. Espera 3 meses, para mostrar se é homem, se é mulher. Ai, mas que ansiedade, que 3 meses que não chega. Porque precisa preparar as coisas. Que falta de paciência. E antigamente, é como o pastor Joaquim fala, né? Os pais falavam, é homem, depois de 9 meses. Mas hoje não. A falta de paciência está demais. Demais mesmo. Aí por isso que tudo contribui, né? Deus não tem um filho indesejado. Ele, com conhecimento do futuro, ele já sabia de tudo, ele viu tudo, ele predestinou tudo como quis.
através da presciência, que é conhecimento do futuro, ele não tem um filho indesejado, como às vezes muitos têm, né? Alimenta uma esperança, não, mas eu quero um homem. Eu estou esperando, custa esperar 3 meses. Aí faz a ultrassonografia, de repente, não, é mulher. Eu não queria, né? Pobre, já nasce sofrendo, rejeição desde o ventre. Antigamente não era assim. Glória a Deus. Mas quem nos separará do amor de Cristo? Você chega, eu creio que nós temos chegado nesse ponto. Eu estava comentando com a minha igreja lá, com a minha esposa, e eu disse assim, eu acho que eu posso agora, eu cheguei num ponto que eu posso ver os maiores absurdos e ficar perplexo, que não vai ser dificuldade para mim. Você chega num ponto que você diz agora, nada vai me tirar. Nada vai me tirar. Você aprofundou as raízes. Esses ventos que têm vindo, essas tempestades, serviu para você aprofundar as suas raízes. E agora não é qualquer escândalo e vento de doutrina e ismo e qualquer coisa que vai te abalar, não. Não. Nós passamos uma etapa de 88 para cá. Foi uma etapa dura, mas Deus te livrou. E você está aqui dizendo a mesma coisa, nada vai me separar mais. Nada vai me separar. Quem nos separará? Glória a Deus. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Aí, irmãos, eu procurei algumas outras escrituras, inclusive essa que nós acabamos de ler. Essa de 2 aos Coríntios, né? Em tudo somos atribulados, em tudo, mas não angustiados. Perplexos. Tem coisa que te deixa perplexo. Você fica, mas aconteceu isso? Mas é isso mesmo. Mas aconteceu isso com o irmão fulano, com o pastor fulano. Mas não é possível. Eu nunca imaginei que poderia ser assim, mas 10.000 é a tua direita. Do Salmo 91, é o lado mais forte, é o lado que não se espera. 10.000. 10.000. E você fica perplexo, mas não desanimados. Isso não te desanima. Não, perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Você pode às vezes até perder a alegria da salvação, como Davi quando ele tomou Betseba. Ele perdeu a alegria da salvação. E quando o cristão, nós que temos essa primícia do Espírito Santo, é próprio de quem tem essa primícia, essa porção do Espírito Santo, que o irmão Branham diz, quando você batiza, você recebe uma porção do Espírito Santo, te levar a entristecer quando nós cometemos alguma coisa errada. E seu coração dói e você sofre. Isso é bom, é um bom sinal. E às vezes até perder a alegria, e você fica batido. Você não perde a salvação,
Davi perdeu a alegria quando ele tomou Betseba. Ele viu que tinha feito um mal muito grande, mas você não perde a salvação. Então, irmãos, tem hora que a gente fica abatido. Você fica abatido, mas não destruído. Daí a pouco você levanta a cabeça de novo. E o pastor Euclides diz que cada 2 horas há uma variação de comportamento nosso, porque daí 2 horas você fica lá embaixo. O emocional desce, né? Do intelectual, a inteligência e o emocional. Aí quando você está com o intelectual, a inteligência lá em cima, não é hora de você comprar o carro. E assim ele diz, né? Porque aí você não vai ver o defeito do carro, o carro é muito bom e quer comprar o carro de todo jeito. Ele está entusiasmado com o carro. Você não vai fazer um bom negócio. Você precisa comprar o carro quando você não quer. Não quero o carro, mas eu vou comprar. Né? E aí assim, cada 2 horas o emocional sobe, a inteligência e o intelectual, né? O emocional, a inteligência sobe. Cada 2 horas há essa variação. E tem hora que você fica abatido, destruído. Mas você fica abatido, mas não destruído. Você abaixa a cabeça e fica lá embaixo. Mombrana diz que nós temos os nossos momentos, nossos altos e baixos. Perseguidos, mas não destruídos. Agora, interessante, irmãos, que Apocalipse capítulo 3, verso 19, diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha aí. Eu repreendo. Coisa boa é ser repreendido pela palavra. Apanhar de Jesus Cristo, né, pela palavra. E Paulo pregou em 1 Coríntios 11, julgando a si mesmo, para que não sejais condenados com o mundo. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados no julgamento do trono branco. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, no julgamento do trono branco. Quem não é julgado pela palavra, vai ser julgado lá naquele dia. Mas a noiva, ela recebe o julgamento dela aqui. Quando ele é repreendido por Deus, ele conserta. Ele é julgado pela palavra. Por isso que não vai ser julgado lá naquele dia. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Aí você vai para Hebreus capítulo 12, que diz que se estais sem correção, é bastardo e não filho, né? Não veio sobre vós, aos 1 Coríntios 10, verso 13, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Glória a Deus. Ele não deixa, irmãos. Às vezes,
alguém diz assim, mas a minha cruz é muito pesada. É porque você é mais forte. Sua cruz é mais pesada porque você é mais forte. E Deus sabe que você é capaz de levar esse peso. Não, se a minha cruz é mais pesada, então é porque Deus confiou mais em mim. E eu sou capaz de levar isso, esse peso. Glória a Deus. Na mensagem, como a águia agita o seu ninho, parágrafo 70, porém olhe, eu vou apenas ler parte do parágrafo. Porém olhe o que Deus está fazendo. Ele está desmontando nossos ninhos. Se você é um filho, você vai ser corrigido pela palavra, repreendido, castigado. Se estás sem disciplina, és então bastardo, disse Paulo. Agora veja bem, irmão Brana falando aqui da águia, como que a águia faz, né? Ela prepara o ninho todo cheio de espinhos, e aí ela coloca uma pele macia naquele ninho, e fica bem macinho para os filhotes. Mas chega um ponto que os filhotes têm que desejar sair do ninho. E quando eles estão no ponto mesmo de alçar voo, ela vai, puxa aquela pele macia e deixa eles nos espinhos. Eles começam a dizer, ai mamãe, vamos sair daqui, eu não aguento mais. E o profeta disse, olha o que Deus está fazendo, Ele está desmontando nossos ninhos. Ele está desmontando. Por certo, Ele está fazendo incômodos. E você está sentindo assim, eu não suporto mais viver nesse mundo. A vida está mais suportada para quem é espiritual mesmo. Para os que são espirituais, a vida está mais suportada. E o pastor Joaquim diz, se você vai num shopping desse aí, seja onde for, e você não lembra de Sodoma e Gomorra, tem alguma coisa errada com a sua fé. E a gente sai lá do mato, estava comentando com meu pai, sai lá depois de ficar muitos dias lá naquele sossego, mais em companheirismo com Deus, quando chega na cidade dá um trem ruim na gente. Meu Deus, a gente não sabe explicar. Mas que coisa mais ruim, que atmosfera pesada, que clima esquisito, que baixa assim, meu Deus. Teve uma irmã que disse para mim, pastor, eu não aguento mais, tem alguma coisa errada comigo, eu não tenho lugar mais para mim nesse mundo. Falei para ela, irmã, pode ser que a irmã está numa depressão muito forte. Mas não é bem uma enfermidade o problema dela. É que para os que são espirituais, eles estão desse jeito. Eu não tenho lugar, pastor. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Deve ter alguma coisa errada. Falei, não tem nada errado com a irmã. Todos nós vamos ter que chegar nesse ponto. De desejar sair do ninho e dizer, eu não aguento mais ficar aqui, Senhor. Eu preciso ir embora, eu quero sair daqui. E o profeta disse, mas um dia a minha luta, labuta, terminará aqui. Um dia a sua vai terminar também. Mas, para os que são espirituais, eles estão sentindo assim. Os que não são, ainda está gostando do mundo, ainda gosta de dar uma voltinha, né, e está no meio do povão, do movimento, e ainda acha bom, fica satisfeito. Deus tem muitas formas para nos decidirmos sair e empreender viagem por Ele. Muitas formas.
Ele pode tomar um ser querido seu. Irmãos, lá em Uberlândia, eu conheci um irmão que só ele batizou na família. E a esposa dele não quis de jeito nenhum ouvir, não quis a mensagem. E esse irmão, ele tinha um problema no coração. E ela conta que ele levantou de manhã, foi no banheiro de madrugada e voltou, encostou na cabeceira da cama e do jeito que ele encostou, ele ficou, ele morreu. E ela não viu. E foi ver só no outro dia, mas o que aconteceu? Ela procurou a igreja no outro dia, antes ela não quis. No outro dia ela foi para a igreja. Isso aqui que o irmão Brana está dizendo. Deus tem misericórdia de nós, e não ser a cabeça tão dura, a ponto de Deus ter que fazer isso. Tirar alguém do nosso lado. O Brana diz que o maior pecador que existe é o religioso. Esse é o pior de todos. É o religioso. Esse é o pior. O Brana falou assim que essas pessoas de dura serviço, você vai ver, é cabeçudo, é teimoso. O profeta falou que é pior do que uma mulher imunda dessa que passa na rua aí, da pior que seja. O profeta falou que um crente de dura serviço, ele é pior do que uma pessoa dessa. E você vai ver, o dura serviço é o teimoso, é o cabeçudo. É triste isso. Ele pode permitir enfermidade para lhe castigar. Ele tem que lhe castigar. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Você está sendo repreendido, castigado, agradece a Deus por isso. É porque Jesus Cristo me ama. O duro é quando vai embora e não acontece nada. Mas se é um filho de Deus, que Deus ama, Deus vai chegar o chicote nele lá fora e ele volta. Deus traz ele. O profeta disse às vezes até com a perna quebrada, mas ele volta. Ele tem que lhe castigar. Ele tem que fazer isso. Você está muito disposto a ter tudo muito fácil, numa igreja, numa denominação onde há trabalhos que têm que ser feitos. Ele não quer você num ninho toda a sua vida, apesar de havê-lo feito agradável para você. Ele espera que você tenha o desejo de sair. Olha aí. E se o ninho ficar macio, irmãos, os filhotes da águia não vão querer sair do ninho. Está tão gostoso, mamãe, tão macio, né? Então, por isso, eu estou tirando a pele macia debaixo dos nossos ninhos e fazendo incômodos. Ele espera que você tenha o desejo de sair. E se nós tiver tudo aqui nessa vida, como que nós vamos ter o desejo de sair? Os recursos e tanta fartura está neutralizando a fé. E Deus está fazendo isso. Como que nós vamos desejar sair com a vida muito boa? O profeta disse que todos são filhos de Deus. Agora, Paulo diz que aquele que fica sem correção é filho bastardo. Quer dizer que tem o bastardo e tem o legítimo, que está sofrendo, sendo corrigido. Mas todos são filhos de Deus, diz o profeta. Mas tem o filho bastardo que está sem correção.
Ele deseja que você tenha o desejo de sair. Agora, irmãos, na mensagem, deixando escapar a pressão, o profeta diz assim: então eu pensei, no parágrafo 34, então eu pensei, o que poderia eu falar a esta congregação? Eu pensei, bem, eles provavelmente estão treinados em tudo, sem dúvida. Ele disse, mas existe uma pressão sobre o povo hoje. Uma pressão sobre o povo hoje. E essa pressão não tem limite, ou quaisquer linha denominacional. Ela não tem linha de idade, ela não tem nenhum respeito de pessoa. Ela está sobre o jovem e o idoso, bom, mal e mal, está sobre todos. Pressão. Nós estamos vivendo numa era neurótica, tensão nervosa, acabando com tudo. E você vê criancinha aí de 7, 8 anos, sem nenhum fio de cabelo na cabeça. Mas o que é isso? Nervoso, nervosa. Atingiu o cabelo. Outros atingem a coluna. Outros atacam o gastrite, uma úlcera. Outros é uma alergia nervosa. Você vai no médico, isso aí é psicológico, tem que controlar o psíquico, é nervoso. Que hora difícil nós estamos vivendo. Por isso, irmãos, a Bíblia disse que a terra, eu acho que eu tenho marcado aqui, Jeremias capítulo 23, verso 10. Porque a terra está cheia de adúltero e a terra chora por causa da maldição. A terra está chorando, e não só ela, mas nós que temos a primícia do Espírito, diz Paulo. Estamos gemendo também. Mas Paulo disse que, e o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Também. Levítico 18, verso 25. Pelo que a terra está contaminada. Nós estamos vivendo no meio de tanto vírus e bactérias, tanto no natural como no espiritual, e você tem que cuidar do sistema que combate esses inimigos. A terra está contaminada. E essa pressão, essa tensão nervosa sobre todos. O mundo, as pessoas estão num estado de loucura terrível. O profeta diz que nenhuma pessoa está no seu... É normal, uma pessoa sem Deus está no seu... normal, ela está fora de si. No seu estado normal, sem Deus, não, nenhuma. E o mundo está louco. E as pessoas, e essa loucura num estado progressivo, e eles vão chegar numa loucura total. Vai ser a noiva de Jesus Cristo transformada, para nunca mais adoecer, e o mundo no estado de loucura total, a ponto que eles vão ver formiga do tamanho de uma árvore, na imaginação, loucos, na grande tribulação, eles vão ver isso, formigas do tamanho de uma árvore, na imaginação, loucos, numa loucura total. E o profeta disse, o tabernáculo está contaminado com isso. Meu Deus, o tabernáculo está contaminado com isso. Tensão, vapor formado. Parágrafo 38.
tem que explodir em algum lugar. Vai explodir. Tem que explodir em algum lugar. Tem que explodir. E isto aumenta com o passar dos dias. Vai explodir uma veia no cérebro, né? No coração. Tem que explodir em algum lugar. Você se sente como se você fosse, se a cabeça fosse fugir. Eu estou com isso todo dia. O profeta disse, eu estou com isso todo dia. Que hora nós estamos vivendo? O profeta diz assim, no parágrafo 101. Eu encontrei uma mulher aqui, há não muito tempo atrás, em uma lojinha. Ela estava com cerca de 60 anos de idade. Parecia ter cerca de 30 anos de idade. Eu disse, como você consegue isto, irmã? Ela disse, irmão Brana, eu tenho 2 filhos que são médicos, que são mais velhos do que você. E com toda honestidade, ela não parecia ter mais de que 30. E o profeta diz aqui cerca de 60 anos de idade, mas ela não parecia ter mais de 30. Ela disse, aqui está, o que foi isto? Quando eu vim para Cristo, quando eu estava com cerca de 12 anos de idade, eu pensei sobre isto. Eu estudei outras religiões, porém, quando eu encontrei a verdadeira, ela disse, eu vim para Cristo e trouxe o meu caso, minha alma, meu todo para Ele. E ela disse, eu jamais tive preocupação desde então. Disse, agora, Ele prometeu tomar conta de todos os meus problemas. E disse, se Ele não for suficiente grande para fazê-lo, eu sei que eu não sou suficiente grande. Eu não sou suficiente grande para fazê-lo. Assim, qual é o problema para eu me preocupar a respeito? Vê, é isto. Cristo prometeu que tomaria conta de todas as suas preocupações. Deposite seus cuidados nele. Então, sobre o que você está preocupando? Preocupação provoca pressão. Pressão explode. Por quê? Nós vamos preocupar. Então, simplesmente, coloque seus cuidados nele e pare de preocupar. O profeta diz que tem muita gente que anda por esse caminho, olhando por um espelho retrovisor. Não olhe o que você era, mas o diabo quer isso. Ele fica mostrando o seu passado. Aqui, você fez isso, você fez aquilo. O profeta diz na mensagem aquele dia no Calvário, ele diz assim, o sangue não significa nada para você, desde que você esteja olhando para trás, o que era antes. Mas olha o que o sangue de Jesus Cristo fez por você. Mas o diabo, há tantas pessoas hoje, às vezes até entrando numa depressão, porque não conseguem libertar disso, preso no passado. E o diabo fica dia e noite apontando, acusando a pessoa pelo que passou. Nós não devemos preocupar. Glória a Deus. Estamos todos no monte de cinza. O profeta diz que ele estava no monte de cinza, que na mensagem eu sei, quando ele viu o edifício de Oral Roberts, e ele disse, eu estava no meu monte de cinza. Ele disse, mas esse ministério saiu do meu, o que aconteceu? Ele disse, eu estava no meu monte de cinza. Ele disse, eu não tenho nada e eles estão assim. O profeta diz, mas naquela hora
Deus disse para ele, e então uma pequena voz veio através daqueles corredores e disse: mas eu sou a sua porção. Glória a Deus. Deus é a nossa porção. Parágrafo 27. Às vezes temos mais problemas quando nós tornamos cristãos do que tínhamos quando éramos pecadores. Mas isso sempre contribui para o nosso bem. Nenhum de nós está imune a eles. Irmãos, São Mateus 16 diz: mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só não vai prevalecer. Mas isso não isentaria, nunca, não isentou nós de ter que lutar contra isso. Só não vai prevalecer. As provas que vêm sobre nós são mais preciosas do que o próprio ouro, pois é Deus nos dando estes testes. Depois que nós tornamos sua propriedade, cada prova que vem sobre nós é para nos aperfeiçoar para a sua glória. O profeta falou assim: e quando a sua fé é colocada em teste? A fé de Abraão foi colocada em teste. Deus pediu para que Abraão separasse. Foi dito no encontro que lá não tinha o que existe hoje. Hoje está muito pior do que os dias de Abraão. Deus pediu que ele separasse. E hoje? Primeira coisa que Deus pediu para Abraão, e diz assim: tu serás uma bênção, ia te abençoar-te-ei. E Abraão vendo o seu rebanho diminuindo, e Ló prosperando, a fé de Abraão estava em teste. E quando Deus permite isso acontecer? Uma pessoa que nem é fiel prosperar do seu lado, e você lá embaixo, Deus provando a sua fé. Deus provando a sua fé. Nós pedimos por conforto e paz. Deus nos dá o melhor que Ele poderia conceder: provas e tribulações. O melhor de Deus, provas e tribulações. Isto é melhor do que conforto e paz. Nosso conforto está além do rio. O profeta disse: alguém poderia te dar $1 milhão. Ele diz assim: isto te causaria mais pressão. Dinheiro, fama não traz felicidade. Não. Glória a Deus. Nós já estamos indo para o fim. O profeta diz aqui que os discípulos estavam no monte de cinza. Ele disse: eu estava no monte de cinza. Então o parágrafo 80. Então o profeta... Engraçado, irmãos, que o profeta teve aquela experiência quando ele chegou de viagem. Os pentecostais e aqueles escritos nas traseiras dos carros, escritos só Jesus. E o irmão Branham acompanhou aquele povo e ele chegou na reunião deles e nós conhecemos. Eu gosto de ver assim como começou a coisa, quadros, experiências, como começou e como terminou. Estava começando ali a história, algo tremendo na história da vida do irmão Branham estava começando ali,
quando ele viu aqueles escritos, só Jesus, na traseira daqueles carros. E o profeta diz assim: eu nunca poderia imaginar o que poderia acontecer 8 meses depois. Ele nunca imaginou que ele ia perder a filha, Sharon, ia perder a esposa naquela enchente do rio Ohio. Ele nunca imaginou. E quando ele chamou a esposa de volta, ela disse: Billy, ela estava entrando no paraíso, e ela diz assim: Billy, você sabe aonde foi o nosso erro? Porque ele chamou ela de volta. Ela disse: por que você me chamou? Eu estava entrando num lugar maravilhoso. Interessante, irmãos, que ela pediu 3 coisas por Mombrana. Inclusive ela falou das meias, que ela não usou. Mombrana comprou as meias para ela e ela não usou as meias. Só porque ela não usou as meias, aquilo pesou na hora da partida dela. E ela disse: Billy, você lembra daquele par de meia que você comprou para mim? Pois é, e acertou com o irmão Brana. Ela não lavou a cara do irmão Brana, como às vezes nós fazemos. Você sabe que eu não gosto. Para que você comprou? Você sabe muito bem o meu gosto. Eu não gosto dessas meias. Ela não falou isso, ela ficou caladinha. E na hora que o irmão Brana chamou ela de volta, ela pediu perdão para o irmão Brana. E ela disse: Billy, você promete para mim que vai casar de novo? Ela não era ciumenta. Ele disse: prometo. Prometo, sim. Prometo. Então, uma era as meias, depois foi o casamento. Depois ela disse: Billy, continue pregando. Você não sabe o quanto é maravilhoso isso. Você sempre gostou, Billy, desejou ter um rifle, Billy. Então, quando você chegar lá em casa, você olha lá, tem umas moedas lá que eu reservei para você, Billy, comprar o seu rifle. E aí ela disse: agora eu quero ir embora, deixa eu voltar, porque lá estava melhor do que estar com Mombrana. Ela queria voltar. E ela disse: Billy, tem umas 3 coisas que eu quero te falar. Uma foi do casamento, outra foi da meia, outra foi das moedas que ela tinha economizado. E ela diz assim: Billy, você sabe aonde foi o nosso erro, Billy? Ele disse: eu sei. Ela disse: nós nunca deveríamos ter chamado aquele povo. Nós deveríamos ter ido lá nos pentecostais. E nós temos ouvido a mãe dela, a sogra do irmão Brana, eu creio que foi. E ela chamou eles de lixo. Profeta, então ela diz assim: foi o nosso erro. Nós erramos aí, Billy. Foi o nosso maior erro. E o profeta disse: eu nunca imaginei o que poderia acontecer 8 meses depois, ele perder a esposa, perder a filha. Ele diz assim: olha, mas hoje eu sei que foi tudo operando para o meu bem. Havia muito Brana ali que tinha que ser exprimido. Meu Deus. Meu Deus. Ali havia muito de você em você, até que Deus ter que espremer aquilo através das provas. E enquanto está acontecendo a espremedura, é difícil. Para tirar o que é bom da cana, tem que passar ela pelo engenho. Deus vai passar nós pelo engenho para tirar o que é de bom de nós. É na hora mesmo, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. Vai ter umas emergências. Tem que ter uma emergência para nós desejar sair do ninho e colocar os nossos joelhos no chão
porque o ninho ainda está muito macio, mas Deus está desmontando o nosso ninho, tirando a pele macia. É difícil essa espremedura, muito difícil. Só mais esse parágrafo aqui, irmãos, nós vamos embora, né? Parágrafo 117 da mensagem Redenção pelo Poder. Eu deixei essa mensagem deixando escapar a pressão. Está aqui. Eu deixei ela aberta. Tem algo que o irmão Brando diz, eu quero voltar aqui também. Você sempre aponta quão perverso o mundo está ficando. Nós ouvimos nesse encontro algo, né, sobre como que o mundo está e progredindo desde os anos 30 para frente, nós ouvimos. Você sempre aponta quão perverso o mundo está ficando, mas não vê quão poderosa a igreja está ficando ao mesmo tempo. Glória a Deus. Ao mesmo tempo, ela está levantando de pé no campo. Olha, irmão, se você for olhar para trás o que Deus fez por você, por nós, trechos que nós passamos e Deus nos livrou de tanta coisa, de pé no campo, o que ela é, um pequeno rebanho, mas irmãos, Deus está com ela, Deus está conosco, Deus está com você. Senão você não teria chegado até aqui, eu tenho certeza disso. Não deixa, nós ouvimos nesse encontro, não deixa o inferno, o diabo contaminar o seu céu. Isaías 41:10 diz, não temas, porque eu estou contigo, eu te ajudo. Se Deus não tivesse nos ajudado, irmãos, você não estaria aqui não. E ela vai triunfar tão certo quanto Cristo ressuscitou dos mortos. Amém. A igreja de Deus nunca desvanecerá. As portas do inferno não prevalecerá contra ela. Não. Não prevalecerão contra ela. Mostra que estaria contra ela, mas não pode prevalecer. A igreja vai triunfar através do sangue de Jesus Cristo para a marca da vitória. De uma coisa tenho certeza, Deus terá uma igreja sem mácula, ruga ou mancha. Amém. Estou tão feliz por isso. O mundo vai de mal a pior. Mas o profeta disse, o mundo está perverso, mas a igreja está poderosa ao mesmo tempo. Deus não para. Glória a Deus por isso. O profeta diz assim, se o médico disser que você vai morrer amanhã, que diferença isso faz? O sangue está no umbral, você tem que morrer de qualquer maneira. Mas se aquele sangue tem sido aplicado, eu tenho uma ressurreição vindo. Amém. Parágrafo 107. Irmão Brana, apenas siga marchando, não tenha medo de nada.
Se você aceitou a Cristo como seu Salvador, siga em frente. E Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse é o grande desafio nessa hora, é segurar o que tem. O profeta Jesus sabia que não seria fácil perseverar nessa hora. Irmão Brana, eu quero o batismo do Espírito Santo, apenas siga em frente, não tema. Você diz: estou doente agora, irmão Brana. Ele disse, vamos ficar em pé, irmãos? Vamos ficar de pé, nós já vamos orar encerrando. Você diz: estou doente agora, irmão Brana. Ele disse: não conseguirei chegar longe. O profeta diz: não esmoreça, apenas siga avante. Veja a salvação do nosso Senhor, aceite-a, apenas siga. Como vai ser? O médico me desenganou. O médico me desenganou. O profeta diz: agora, ele fez o melhor que pôde, mas Deus ainda não fez o melhor que pôde. Isto é certo. Deus não fez ainda. O médico diz assim: você vai sofrer com isso o resto da sua vida. Mas é o médico que diz, não foi Deus. Mas Deus ainda não fez o melhor que pôde. É o médico que está dizendo. Foi o médico que diz, não foi Deus. O que Deus disse para você, para nós, é que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53, foi isso que Deus disse para nós, para você. Glória a Deus por isso. Você está doente? Aceita a sua cura agora, em nome de Jesus Cristo. Enquanto nós oramos, não tenha medo, não temas. O médico disse: não tem jeito para você, mas Deus não falou nada ainda. Foi o médico que disse. Não foi Deus. O que Deus disse foi que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus já te curou. O que você tem é que crer, aceitar isso e tomar posse do que Deus já fez. Ele já te salvou. Vamos tomar posse disso e dizer: a cura é minha, Satanás. Você pode sair do meu corpo, em nome de Jesus Cristo. Infecção pode sair do meu corpo. Depressão maligna, estresse. Você pode pedir a Deus agora, a palavra falada, mandar isso embora. Ah, irmão Brano, eu parei de preocupar. Eu não preocupo mais. Se Ele não tomar conta dos meus problemas, eu também não consigo fazer nada. Descansa em Deus. Descansa em Deus. Se o diabo apontar o passado para você e dizer: mas aqui você fez isso, faz como Martim fez. O sangue de Jesus Cristo me limpa e purifica de todo o pecado. Vai-te, Satanás! O sangue de Jesus Cristo limpa. O profeta diz que o sangue de Jesus Cristo põe em ordem, até no caso da ilegitimidade. Nos limpa e purifica de todo o pecado. Aquela mancha escura que foi para a fita, para o gravador de Deus,
através do arrependimento, o sangue de Jesus Cristo é capaz de limpar essa gravação e ela nunca mais aparecer. Oh, Senhor Jesus Cristo, como é bom, Senhor, ter o Senhor nas nossas vidas. Esse sangue que nos limpa e purifica de todo o pecado. Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor nesta noite, por tudo, pelas provas, pelas lutas, pela correção, Senhor, por tudo. É uma prova de que o Senhor está conosco. É uma prova de que nós somos filhos do Senhor. É uma prova de que não sou um bastardo. Oh Deus, e nós aceitamos isto. Deus, muito obrigado, Jesus, nesta noite, por tudo que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Nós estamos certos que nada vai nos separar. Eu creio, Senhor, que nada. Nós temos os nossos momentos difíceis, os nossos altos e as nossas baixas, Senhor, mas dentro de nós há um clamor, há um desejo, há uma vontade de chegar, há uma vontade de descansar, meu Deus. Oh, meu Pai, o Senhor diz, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos nesta hora. Continue, ó Deus, conosco. Repreende o mal nesta noite, toda dúvida, enfermidade, toda pressão do inimigo. Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a descansar, a dormir em paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, como aquela irmã que o profeta encontrou. Ajuda-nos a descansar em Ti. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, pela nossa vida, por tudo que o Senhor tem nos dado, por ter tido os nossos olhos abertos, poder ver essas coisas com tanta clareza, meu Deus. E eu creio que nada vai nos separar nesta hora. Tudo serviu para o nosso bem, para nós aprofundar as nossas raízes nesta hora. E nenhuma tempestade vai nos arrancar mais. Te agradecemos por isto, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus pela minha cura nesta noite. Aleluia. Você veio para ser abençoado. Você vai voltar abençoado. Eu fui abençoado através da palavra, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Fomos abençoados. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre o pastor Lamar. Abençoa, Senhor Deus, o ministério dele. Abençoa a sua família. Abençoa a viagem dele para Uberaba, Senhor. E o anjo do Senhor Jesus Cristo acompanha ele em todos os momentos, dirigindo os seus passos, espiritual e material, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de nós. Abençoe uns os outros e até quarta-feira.